No início de março de 1924, soldados de vários destacamentos receberam instruções para se reunirem nas imediações da Lagoa dos Vieiras, em Pernambuco, nas proximidades da fronteira com a Paraíba. Os cangaceiros estavam operando naquela área e deveriam ser interceptados por forças policiais. 4 soldados que rumavam para o ponto de encontro toparam repentinamente com Virgulino Ferreira, acompanhado por apenas 2 homens. Tomados pela surpresa, soldados e bandoleiros não perderam tempo e atiraram quase simultaneamente. Um soldado, Manuel Amaro, foi ferido no olho e Lampião teve o pé esquerdo atingido pelos tiros. O chefe dos cangaceiros abandonou o combate imediatamente e ficou isolado do seu grupo, passando 2 dias sem socorro e sem contato com os companheiros que o procuravam intensamente. Quando foi encontrado, já apresentava o membro inferior bastante infeccionado. Os companheiros conduziram-no para a Serra das Panelas, enquanto Livino, com um pequeno grupo, viajava para outra área do estado da Paraíba. Para enfrentar os bandoleiros na Serra das Panelas, ainda na fronteira de Pernambuco com a Paraíba, foi destacado um contingente policial e Antônio Capistrano, sob o comando de Teófilo Torres. Nessa diligência, os soldados realizaram a travessia de Emaranhada a Caatinga, normalmente de acesso difícil, muito mais árduo na ocasião, devido à época de inverno intenso. Segundo as informações recebidas, já deveriam estar próximos do acampamento dos cangaceiros e se preparavam para a luta quando perceberam vozes. Reconhecendo a fala de Lampião, advertindo os companheiros: "Meninos, você se arreiem que o portador está demorando muito. É possível que já esteja preso pela força." Uma segunda voz replicou: "Aqui não faz medo a presença da força de Pernambuco, só se for da Paraíba. E esta não traz perigo, porque eu sozinho brinco com 10. Era de Lavandeira, famoso cangaceiro. Sua afirmação sobre o valor da força paraibana não correspondia à verdade, pois muitos soldados daquele estado foram comprovadamente corajosos, como o coronel João Costa, o capitão José Guedes, o coronel Manuel Benício, entre tantos outros valorosos combatentes. O tiroteio rompeu imediatamente. Os bandoleiros debandaram, deixando prostrado no solo, mortalmente feridos, Lavandeira e Cícero Costa Lacerda, ex-companheiro de Senhor Pereira e célebre chefe de bandoleiros na zona de Conceição do Piancó, na Paraíba. Receberam ferimentos Virgulino e seu irmão Antônio, que se esconderam numa moita de arbustos, justamente na linha de avanço das forças volantes, as quais não teriam dificuldade em descobrir seu esconderijo pelos vestígios de sangue, se não fosse a providencial e temerária aparição de um homem chamado Antônio Rosa, que percebeu a situação aflitiva dos irmãos Ferreira e jogou com a força volante a coragem e a decisão do momento. De repente, do meio do grupo dos bandoleiros, destacou-se pequeno contingente em cuja liderança, qual um bravo guerreiro índio, estava Antônio Rosa, que por diversas vezes investiu e recuou no campo de luta, chamando a atenção dos soldados. Fingia a fuga e retrocedia para efetuar ataques relâmpagos a partir de várias direções. Desse modo, chamou a atenção e provocou os militares até afastá-los gradativamente de Virgulino e seu irmão. No auge da luta, caiu um aguaceiro, verdadeira tromba d'água, que desencadeou a abertura de grandes fendas no chão, mas mesmo assim, Antônio Rosa conseguiu fazer com que a tropa o perseguisse por uma distância de aproximadamente 18 quilômetros. Vendo-se livres da força volante, Lampião e Antônio Ferreira puderam fugir sem grandes problemas, internando-se no sertão paraibano. Soube-se posteriormente que o chefe dos cangaceiros, no início do combate, ferido e oculto nos arbustos, com seu irmão, achou a situação tão desesperadora que se afligiu
e quis se entregar. Contudo, Antônio replicou que se ele repetisse aquelas palavras, dando gosto aos macacos, ia lhe acertar um tiro de parabelo e depois se mataria com um disparo na cabeça. Antônio Rosa era um dos bandoleiros mais antigos do grupo de Lampião e um dos mais valentes de toda a história do cangaço. De baixa estatura e compleição forte, pele morena e lisa e rosto arredondado. Rosa aparentava origem relativamente boa, gostando de andar sempre bem apresentável, destacava-se dos demais companheiros por sua presença menos rude. Entretanto, era ignorada a sua procedência. Sabia-se unicamente que viera de Alagoas com os Ferreiras. Possuía o seu próprio grupo, que comandava com habilidade nas táticas e estratégias das lutas de guerrilha, que lembravam muito o estilo de Gato Bravo, da Serra Humã. Fazia questão de manter inalterada a sua autonomia quando reunido aos irmãos Ferreira. Muito impetuoso, quando se zangava, não levava em consideração a quem fosse atingido por suas relações. Exaltado, chamava para brigar até mesmo Virgulino e seus irmãos. Sua lealdade, entretanto, não era posta em discussão. Virgulino teve a vida salva pela arriscada e sagaz intervenção de Rosa no combate da Serra das Panelas, quando conseguiu afastar as tropas volantes dos líderes feridos. Mas quando bem entendia, desligava-se daquele grupo para agir por conta própria, tornando seu nome e fama cada vez mais respeitados. Dessa forma, logrou obscurecer por algum tempo o nome de Lampião. O povo só falava em Antônio Rosa, comentando seus feitos e suas pelejas. Sobretudo, depois do episódio da Serra das Panelas, que durante algum tempo fez estremecer a posição de liderança de Virgulino Ferreira. Este, vaidoso por natureza, corroía-se de despeito pela justa fama angariada por seu pretenso subordinado. Tampouco tolerava o modo independente com que Rosa se comportava diante dele, tratando-o como a um igual, ajudando-o ou procurando-o quando queria. Esquecia-se de que a autonomia de Rosa era uma característica marcante de sua personalidade e que poderia ser de grande utilidade nas horas muito críticas que exigisse decisão firme e cabeça fria. Ao invadir o povoado de São José do Barro Vermelho, atual Tauapiranga, no município de Serra Talhada, Antônio Rosa assassinou um homem cujo primeiro nome era Constantino. A seguir, rumou para Paraíba, onde se reuniu ao grupo de Livino Ferreira e juntos praticaram mais desmandos no vizinho estado. Depois retornaram a Pernambuco, percorrendo mais uma vez a região do Riacho de São Domingos, em Serra Talhada. Anoitecia quando os cangaceiros pousaram na velha fazenda Situação, na casa de Francisco Baião, proximidades da Serra Vermelha. Acompanhando um costume regional, Rosa procurou recolher-se cedo ao descanso. Ao se aproximar no armador da rede, foi abatido a tiros por Livino Ferreira e Enéas, um antigo integrante do grupo do famoso inimigo de Lampião, Clementino Quelé. Havia simulado um equívoco e desfechado o fogo de suas armas contra o confiante companheiro que estava de costa para eles. No dia seguinte, a notícia chegou a Nazaré. As versões disseminadas eram conflitantes. Algumas diziam que a morte de Rosa fora uma empreitada por vingança da irmã de Constantino, do Barro Vermelho. Outras acharam que foi a solução encontrada pelos irmãos Ferreira para eliminar o famoso bandoleiro, e esta opinião facilmente predominou ante as evidências dos fatos, mesmo sendo o mais valioso entre tantos que o haviam auxiliado em sua carreira de crimes. Tão famoso era então o nome
de Antônio Rosa, que os habitantes da região não ousaram acreditar na notícia. Um grupo de nazarenos, integrado, entre outros, por Manuel Flor e Euclides Flor, foi verificar no próprio local a veracidade dos fatos. Descobriram orifícios de bala na parede da casa de Baião e exumaram o corpo, comprovando a eliminação de um dos mais temíveis cangaceiros que passou pelo Nordeste brasileiro e gravou seu nome na história do cangaço.